nesse momento notícias, a informação que a gente traz para vocês é o seguinte: entre julho do ano passado e março de 2023, operações de crédito rural totalizaram cerca de 270 bilhões de reais, projetando uma alta superior a 20% em relação à safra anterior. Um dos motivos para isso ter acontecido, logicamente isso não ocorre por acaso, é que conforme os assinantes, né, da loja AgroFF têm sido noticiados e têm recebido por meio dos nossos boletins exclusivos, o financiamento rural nos últimos anos está sendo organizado dentro de novas regras para aumentar e estimular a participação no mercado de capitais do setor. As CPRs, por exemplo, agora podem ser emitidas em moeda estrangeira, com selo verde, por agroindústrias, revendas e outros atores da cadeia produtiva. Por sua vez, os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais FIAGRO também têm se tornado cada vez mais importante. Para quem não está habituado, o FIAGRO é basicamente um papel que você adquire aí através da Bolsa B3, e por meio desse papel você tem acesso, o investidor tem acesso, né, como sendo ele pessoa física ou jurídica, seja ele investidor nacional ou internacional, ele tem acesso a investimentos do agronegócio. Por meio desse papel FIAGRO, por exemplo, você tem acesso, por exemplo, à participação em estruturas logísticas do agro, você tem acesso a terras, fundos especializados em compra, aquisição de terras, ok? Você tem acesso também o professor Guilherme, acho que está voltando aqui com a gente, só um minuto. Então, como eu estava falando, pessoal, através do FIAGRO, né, que é um papel negociado na B3, o investidor brasileiro ou internacional, ele tem acesso à participação em diversos tipos de estruturas do agronegócio, como, por exemplo, fundos especializados em comprar estruturas logísticas, seja de armazenamento, seja de transporte de commodities agrícolas. Você tem acesso também a fundos que compram fazendas e arrendam essas fazendas para produtores de soja, de milho, etc. Então, em vez de você investir seu dinheiro, por exemplo, numa fazenda, através do papel FIAGRO, você compra um pedacinho da fazenda, né? E você participa desse negócio, auferindo, por exemplo, os rendimentos do arrendamento dessa fazenda para o produtor. Você tem acesso também a outras estruturas, né, de FIAGROS que investem exclusivamente em CRAs, os chamados certificados de recebíveis do agronegócio. Nesse cenário, os FIAGROS podem alcançar, aí nos próximos 10 anos, segundo a B3, 250 bilhões de reais em investimentos, ocupando uma parte grande aí do espaço, né, por exemplo, do barter, que são aquelas situações onde trades em revendas de insumos que financiam o agro em troca de parte da produção, mas acabam cobrando juros mais altos, mais salgados aí do produtor. Então, recorrer ao FIAGRO pode ser uma estrutura mais econômica para o produtor rural, não é verdade? Então, nesse sentido, o FIAGRO ele vem para trazer essas soluções. E sobre a tokenização, especificamente, que o professor Guilherme comentou no início do programa, são outros avanços que estão acontecendo no financiamento rural, aos quais os assinantes da loja AgroFF, por meio dos nossos boletins, sempre têm acesso em primeira mão a essas novidades, aonde empresas como a Block BR, ela tem inserido no agro, ou tem inserido o agro no processo aí de chamada transformação de ativos palpáveis do mundo real em representações digitais via cadeia de blockchain, ok? Que é o chamado processo de tokenização. Então, no agro, essa é uma nova forma de captação de recursos. Isso envolve, logicamente, uma estrutura técnica um pouco mais organizada, né, estruturada, sobre a qual os nossos assinantes do Loja AgroFF já têm conhecimento e já têm acesso por meio dos nossos boletins. Se você ainda não é assinante da Loja AgroFF, que patrocina, faz o oferecimento aqui desse nosso espaço, né, desse nosso momento notícias, acesse em primeira mão a essas informações. Não é verdade, professor Guilherme? Eu gostaria, muito boa a sua explicação através do que é o FIAGRO, todo esse negócio. Eu acho que isso aí é o futuro mesmo do agronegócio.
Eu queria dizer, Alessandro, que no ano de 1985, já se vão quase 38 anos, eu fiz uma matéria chamada Economia Rural, lá na Universidade Federal de Goiás, no curso de veterinária. E meu professor falava, professor de Economia Rural, muito bom, ele falava o seguinte: a grande questão da agricultura e pecuária no Brasil vai ser no dia que os órgãos financiadores trabalhar na equivalência safra. O que vem a ser isso? Justamente o barter, algumas operações de barter já ocorrem sobre isso. O cara contrata o financiamento, você entendeu? Então, por exemplo, ele vai ter uma produção de, vamos botar lá, 40 sacas por hectare de milho. 30, 40 sacas de milho por hectare. 10% disso aí, ou seja, 4 sacas de milho ou 4 sacas de soja são comprometidas para o financiamento bancário, o financiamento da safra. Tudo bem? Então, no final da safra, quando o produtor for colher a sua safra e for pagar o seu financiamento, né, resgatar a sua dívida, ele vai pagar no valor das 4 sacas de milho. Você entendeu? Que provavelmente, ou nas 4 sacas de soja, provavelmente quando ele plantou era um preço e teve uma valorização. Então sempre vai ter isso aí acrescido de alguma terra, alguma coisa assim, para não perder tudo e fazer, lógico, as operações de rede de seguro rural. Então, naquela época, imagina, há 38 anos, os meus professores tanto de administração rural quanto de economia rural falavam que isso é o futuro. E a gente sempre vê que nas operações de barter, e provavelmente eu estava lendo algo semelhante ao Fiagro, tem que ir por esse caminho, porque senão o cara não aguenta pagar juros, né? E você vê aí um índice de inadimplência muito alto por parte de produtores, e bem que produtor, ele não dá cano, né? O produtor, para você ter ideia, quando eu fiz um estudo sobre agricultura familiar, quando eu estava na universidade, apenas a inadimplência da agricultura familiar, segundo os órgãos, Banco do Nordeste e bancos oficiais, Banco do Brasil, apenas 3%. E você vê por quê. Por que o produtor, e a inadimplência também para os produtores agrícolas e pecuários também é muito baixa. Já foi alta. Antigamente o cara pegava o dinheiro do financiamento agrícola, que é um dinheiro do povo, né? Aquele dinheiro é um dinheiro do povo, não é um dinheiro do banco, nem de nada, aquilo ali é dinheiro do povo. E aquele dinheiro ele financiava, ele comprava caminhonete, viajava para a Europa, mas hoje o produtor, grande parte dele, já está investindo na terra. Por que ele não tem inadimplência? Porque no próximo ano ele vai precisar de financiamento, não só de custeio, mas também para investimentos, para investir em máquinas, instalações, tudo isso. Então, é uma conscientização, acho que a cadeia tem que funcionar, e eu acho que nós vamos avaliar, meus professores daquela época falavam, vocês vão ver ainda essa equivalência produto, equivalência safra, porque eu acredito que essa é a melhor forma para você financiar o agronegócio brasileiro.